É uma alegria estar com os queridos nesta oportunidade, nesta noite, mais uma vez na casa do Senhor, para prestarmos esse culto que só a Ele nós devemos prestar. Eu sei que hoje está um dia meio assustador. Eu estava vindo para cá e os relâmpagos estavam riscando nos céus. Eu quero parabenizar que os irmãos não têm medo de relâmpago. Minha esposa não tem medo do relâmpago, ela só tem medo do trovão. Eu costumo dizer para ela, se você não precisa ficar preocupada, se você ouviu o trovão, é porque você está viva. Porque o que mata não é o trovão, é o relâmpago. E nós aqui chegamos e estamos tranquilos, que aqui também nós não ouviremos nada. Eu estava ouvindo há pouco o irmão Cleison falando sobre viagem para Foz do Iguaçu. Deus tem me ajudado muito, me dado a oportunidade de viajar bastante. E já me meti em algumas embrulhadas por causa de viagem. Já viajei de navio grande, de navio pequenininho, de barco piquititinho, de rabeta. Ninguém sabe o que é rabeta aqui, só quem é do norte. Já viajei de fusquinha, de jipe, de carro bacana, de ônibus, de avião. Deus já me deu essa grande oportunidade de nós viajarmos um pouquinho. Mas tem uma viagem que eu gostaria de fazer, viajar no tempo. E eu tenho quase certeza que se você pudesse viajar no tempo, você teria essa grande façanha. Eu não sei quantos se lembram deste filme. Não fala não. Isso aí era filme de 1970, 1980. Se você falar que conheceu esse filme, eu vou dizer que você está velho. Mas esse filme tinha uma história interessante. Aqueles dois cientistas viajavam no tempo. E sempre que eles viajavam, ou faziam uma dessas viagens, eles caíam num fato histórico, algo da história mundial. E às vezes eles queriam interferir naquele fato, para que a história mudasse. Mas tinha um que tinha um pouco mais de juízo e dizia, não, nós não podemos interferir nesta história. Nós temos apenas que participar, de entender, e quando nós voltarmos, e todas as histórias eles caíam numa situação complicada. Sabe por que eu pedi para colocar esse filme, ou esta imagem? Porque eu quero convidá-la a fazermos uma viagem na nossa mente no tempo. Viajarmos há 2000 anos atrás. Vamos a Jerusalém. Naquela semana tão extraordinária de Jesus, a última semana de Jesus, quando ele entra em Jerusalém, aclamado, endeusado, quando ele chega a Jerusalém e começa a ser recebido como o salvador da pátria. Vamos caminhar nesta semana, quando Jesus reúne com os seus discípulos, e lhes fala e lhes ensina, naquele momento da Páscoa, sobre a sua morte, a sua ressurreição e a salvação que estava preparada. Vamos caminhar um pouco mais e chegar naquele momento em que, traído por um dos seus seguidores, ele é preso. Vamos caminhar um pouco mais na nossa imaginação, nos colocando ali no meio daquelas ruas apertadas, empoeiradas, no meio daquela multidão que grita naquela sexta-feira, crucifica, vamos levá-lo. Aqueles que zombavam, aqueles que atiravam as coisas nele. Vamos olhar para aquela cena de Jesus, talvez cabisbaixo, com o peso da cruz sobre o seu ombro, carregando por alguns metros,
Vamos olhar aquela cena e vamos imaginar que tudo aquilo estava acontecendo, porque era a vontade de Jesus. Eu fico imaginando como Jerusalém estava em polvorosa. Eu fico imaginando aquela semana, aquele dia, aquela sexta-feira, aquele final de semana, como as coisas estavam acontecendo. O povo não tinha WhatsApp, não tinha televisão para fazer ao vivo, não tinha helicóptero para mostrar as imagens que estavam acontecendo. Então, todo mundo correu para a rua porque ia acontecer algo extraordinário. 3 homens iriam para a cruz, iriam ser crucificados. A cidade estava em polvorosa naquele tempo. Seus crimes? Não sabemos. Eu tenho certeza que um deles não tinha crime algum. Mas estava sendo zombado, estava sendo ridicularizado aquele que era verdadeiramente inocente. Eu fiz parte de um grupo, de um conselho de presos, lá em Contagem. E a minha função era visitar os presídios. Engraçado. Visitei até lá em Nova Contagem. Não encontrei nenhum que dissesse eu sou culpado. Todos os presos eram inocentes. Tadinho dele. Né, doutor? Não é verdade? Os criminosos, se você... Não, doutor, não é assim. Eu não fiz nada. Eu sou inocente. Visita um presídio. Mas aqueles 3 que estavam sendo crucificados naquele dia, eu tenho certeza absoluta que era inocente. Vamos imaginar aquela cena e vamos ouvir os cravos sendo pregados nas mãos e nos pés daqueles homens. Vamos nos colocar aos pés daquela cruz, como apenas umas 2 ou 3 pessoas amigas de Jesus se colocaram aos pés e ali ouvir as coisas e ver como as pessoas que antes aclamavam a Jesus agora o está acusando. Vamos imaginar aquele momento. Você está viajando comigo? E naquele momento principal, naquele momento de dor espiritual, dor emocional, dor física, Jesus vai falar 7 vezes. Só fala 7 vezes. Não reclama, não ataca, não fala nada. Mas o que me chama a atenção é a primeira vez que Jesus fala. Ele olha para aquela multidão e diz assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes. Fala a verdade. Se você estivesse no lugar de Jesus ali, você ia chamar uma multidão de anjos, pedir para descer fogo, queimar aquela multidão toda, acabar com aquilo de uma vez por todas. É ou não é verdade? Ainda bem que você não estava lá. Ainda bem que não era você que estava lá. Quem estava lá era Jesus, que no momento mais importante da sua vida, da vida da humanidade, ele fala essa frase tão extraordinária. Ele se preocupa com o bem-estar daqueles que ele desejavam e estavam lhe fazendo mal. Pai, meu papai querido, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem nada. Pode parecer algo inexplicável Jesus pedir para que aqueles homens fossem perdoados. Sabe por quê? Porque eles não sabiam de nada. Aqueles homens estavam sendo manipulados. Aqueles homens estavam sendo levados por líderes que também tinham interesses escusos na sua vida. Aqueles homens não sabiam a verdadeira natureza dos atos e fatos que eles estavam fazendo ali, naquele momento. Sabe o que aqueles homens não sabiam? Eles não sabiam quem era Jesus. A primeira coisa que eu começo a pensar é que aqueles homens não sabiam quem era Jesus. Eles estavam enganados.
Eles estavam iludidos. Eles esperavam que viesse alguém que acabasse com o domínio e o governo romano, que desse o grito de independência, que convocasse todos eles à batalha para a libertação. E Jesus diz, não é assim. Eu estou falando de algo que vocês não estão preparados para ouvir. Vocês não me conhecem. A verdade é que a primeira coisa que me chama a atenção é, eles não sabem quem eu sou. Quando Deus deu a ordem para Moisés fazer o que tinha que fazer, Moisés disse, qual é o número do seu? Agora não é carteira de identidade, a carteira de identidade mudou o nome, agora é SIM, né? Agora mudou o nome, não tem mais aquele número grande, pequititinho, M5556165. Agora é o número do CPF. Não tinha isso. E Deus disse para ele, se vai chegar para o povo e diz, eu sou o que sou. E tenho dito. A verdade é essa, que aqueles homens não sabiam quem era Jesus e a sua verdadeira missão. Eu fico preocupado com o dia a dia que nós vivemos, às vezes dentro da igreja, nas atividades da igreja, mas não conhecemos a Jesus. Hoje eu fui almoçar fora. E a pessoa que ia me atender, eu olhei assim, eu conheço esse rapaz. E o pior de tudo é que o rapaz olhou para mim e disse assim, eu conheço o senhor, se agora que a coisa vai enrolar. Eu não sei quem é. Eu comecei a trabalhar e ele me disse, o senhor foi meu professor. Se não fui, não. Aí ele parou de novo, olhou bem para mim. O senhor é o pastor Roberto Macharete, da igreja do Barro Preto. Isso é engraçado, e você era membro lá, você está sumido, hein, rapaz? Você, pastor, eu fiz umas coisas erradas e tal, mas eu assisto o culto todo domingo pela internet. Sim, mas quando você vai voltar para a igreja? Você mora num prédio de 10 andares. Vamos pensar aqui, 2 apartamentos por andar. Você sabe o nome de todas as pessoas que moram no seu prédio? Duvido um pouquinho. Você mora numa casa, você sabe quem é seu vizinho dos fundos, seu vizinho da direita, o vizinho da esquerda? Você sabe o nome, pelo menos o nome dele? Muitas vezes as pessoas convivem conosco no dia a dia, mas não conhecem a Jesus. Não sabem quem é Jesus. Aqueles homens que estavam crucificando a Jesus não viam nele a missão para a qual ele veio desenvolver aqui na terra. Uma mulher estava conversando com Jesus e Jesus disse para ela assim, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu daria água viva para você, água principal, água importante, água pura, mas você não sabe quem eu sou. Quando Jesus estava diante do juiz em julgamento, Pilatos, e quando ele perguntou, tu és o Cristo? Tu dizes, e eu não estou falando nada. A verdade é que é sempre uma dúvida. Os irmãos lembram da história dos discípulos que estavam andando num barquinho no mar da Galileia e veio uma grande tempestade, e quando Jesus começou a andar indo ao caminho deles, andando sobre o mar, eles disseram, é um fantasma. A verdade é que muitas vezes nós desconhecemos quem é Jesus, os próprios discípulos. Em João no capítulo 14, os discípulos levantaram essa dúvida. Quando fala assim, vós sabeis, Jesus fala para eles, vós sabeis o caminho para onde eu vou. E Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais. Como nós vamos saber o caminho? Ou seja, nós estamos andando contigo, mas não lhe conhecemos verdadeiramente. Porque se nós tivéssemos conhecido a ele, conheceríamos o Pai, o Deus de amor. E Filipe diz para Jesus, mostra-nos o Pai. Isso chega, isso é suficiente. Jesus vai puxar a orelha de Filipe e diz, Filipe, cá entre nós, você já está há tanto tempo comigo, dia e noite, e ainda não sabe quem eu sou? Não conhece o caminho? Você já conhece o caminho? Você sabe indicar o caminho? Você
conhece bem o caminho que leva? Você conhece a Jesus? O povo certamente tinha ouvido falar de Jesus, mas não sabia qual era a sua missão. Eles eram ignorantes do que estava acontecendo ali. Era uma grande festa. Os irmãos já observaram que quando a gente ouve que aconteceu um desastre, nós queremos correr para ver? Eu vou muito a Guarapari. E eu tenho um imóvel numa esquina que é difícil passar uma semana que tem uns 2, 3 acidentes. A gente só escuta com assim, e voou uma moto. E bateu na traseira do carro. Bom, como eu moro perto, né? Eu já corro para a varanda. Já por umas 2 vezes eu tive que correr para socorrer motociclista, guardar moto de acidentado, ficar durante o dia com guarda-chuva, com a sombrinha de sol, porque o sujeito está no chão ali, para ele não ser queimado. Mas nós somos meio sádicos. Nós queremos ver o que está acontecendo, ainda mais quando fala que houve um grande trauma, um grande acidente. Olha, a Bíblia afirma que nós, homens, estamos errando o caminho porque nós não queremos conhecer a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Sabe qual é a missão de Cristo? Ele não veio para multiplicar pães e peixes, ele não veio para dar vista a cegos, ele não veio para ressuscitar pessoas. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Pai, coitadinho desse povo aí, eles não sabem de nada. Eles não sabem o caminho. Eu estava pensando esses dias como é que o mundo muda. Os mais novos não sabem disso. Mas antigamente, não tão antigamente, porque eu lembro disso, a gente não tinha GPS. Eu não sei quantos aqui vão lembrar disso. Quem é mais do Rio de Janeiro, principalmente, talvez vai lembrar com mais facilidade. Havia os catálogos telefônicos, dessa grossura. Só que a metade do catálogo eram mapas das ruas do Rio de Janeiro. Eu creio que aqui também devia ter, no catálogo, o mapa. Só que às vezes você queria ir numa rua, ele começava numa folha, e você tinha que pular 3, 4 folhas para achar a continuação daquela rua. E aí era um caos. Você tinha que ter um bom copiloto ou uma boa copiloto do seu lado para dizer, entra à esquerda, entra à direita. Não é verdade? Esse é o grande drama. Aí depois inventaram um tal do mapa 4 rodas. Você abria aquele mapa, você não enxergava nada na frente que você estava dirigindo, porque o mapa era enorme. E de tanto dobrar e desdobrar, muitas vezes ele começava a gastar nas dobras. E às vezes você queria exatamente a rua que estava naquela dobra que rasgou. Olha o caos. Sabe por que aquele povo estava fazendo aquela bobagem toda? Porque não conhecia o caminho. Há determinados estados, não vou dizer nenhum estado, que a pior coisa é você perguntar, porque se você pergunta o negócio é para lá, eles vão te dizer que é para cá. Então, você tem que perguntar 3, 4 vezes para você fazer a média das informações para você chegar onde você quer. Porque se você perguntar, você não vai ter ajuda nenhuma. Aqueles homens estavam crucificando a Jesus porque eles não sabiam o caminho. Eu fico pensando, como é que aqueles marinheiros da antiguidade vieram descobrir o Brasil? Ou faziam o caminho para a Índia? Sem GPS, sem mapa, com um sextante, um negocinho que botava assim, virava para olhar para a estrela. E foi difícil, quando eu morava na Espanha, dizer para as minhas ovelhas que eu não conhecia a ursa maior nem ursa menor, não conhecia nada disso, porque eles não conheciam o Cruzeiro do Sul. E era um caos, porque lá para eles tem que ser a ursa maior, a ursa menor, e para nós aqui é o Cruzeiro do Sul. Como é que aquele povo andava? Quando eu olho hoje o mundo que está andando sem Cristo e sem salvação, estão indo sem saber o caminho. E é o que os discípulos pedem, mostra-nos o caminho. Se lhe perguntarem o caminho para o céu, você é capaz de indicar com segurança e com firmeza? Num dos diálogos com Jesus, alguém questionou com ele, mas como é que eu posso saber o caminho?
É o mundo que nós estamos vivendo hoje. Uns dizem que é ali, outros dizem que é acolá. E você está dizendo agora que é em todo lugar? Assim a gente fica perdido. Qual é a informação verdadeira? Porque os nossos pais, adoraram aqui. Os outros estão dizendo que é naquele outro monte. Nós precisamos de informação verdadeira. O mundo jaz no maligno e caminhando para a condenação, porque não há quem lhes indique o verdadeiro, seguro, certo caminho que leva para os céus. Vivemos um tempo das falsas religiões. Vivemos um tempo dos falsos mestres. Vivemos um tempo das falsas promessas. Vivemos um tempo dos falsos cristos. Vivemos um tempo de cego guiando cego. Interessante que recentemente eu vi um cego guiando outro cego aqui, para atravessar a rua, para ir para aquela escola que tem ali. É uma coisa que é estranho, mas era um cego guiando outro cego. E o pior é que o de trás acompanhava, obedecia fielmente o que o outro da frente estava dizendo e fazendo. Mas estamos vivendo um tempo em que, espiritualmente, vivemos um tempo do cego guiando outro cego. Quando Jesus diz, eu sou o caminho. Não há outro caminho. Não há outra maneira. Até antigamente eu tinha um péssimo costume. Agora eu já estou parando com isso, porque eu já me meti em algumas embrulhadas. De procurar atalho. Passar a primeira vez, segunda vez, na quarta vez eu queria ir por um atalho. E aquele GPS falando no meu ouvido, eu não obedeço muito não. Aquela mocinha fica falando ali, eu não sou de obedecer muito não. E já entrei numa vez numa rua lá na Espanha, eu estava indo para uma cidade que eu não conhecia, e ela falou comigo assim, dobra à direita. Eu disse, nada, eu vou dar uma voltinha maior, vou entrar na outra rua lá, vou contornar o quarteirão que vai ficar melhor. Só que a outra rua era um funil. E a rua foi... Minha mulher já começou a rir de mim. E a rua começou a fechar. E os muros fechando. E de repente sai uma senhora de lá de uma casinha daquela lá gritando, não, carro aqui não! E como é que eu ia voltar? Porque eu não obedeci o guia que dava o verdadeiro caminho. Olha, em Hebreus, no capítulo 2, nós lemos, tendo sido anunciado primeiro pelo Senhor, agora é confirmado por aqueles que anunciam, que ouviram a palavra do Senhor e que estão anunciando. Porque vai chegar um momento que não há mais desculpa. Não me falaram de Cristo. Não há mais desculpa. Sabe por que Jesus pediu perdão? Porque aqui pediu perdão para aqueles que não sabiam quem ele era. Não sabiam o caminho verdadeiro. E pior do que isso, não sabiam da salvação que ele oferece. Da salvação que ele oferece. Eu fico lendo esse texto, para mim uma das páginas mais bonitas da Bíblia. Eu fico tentando imaginar naquela cruz, aquela multidão zombando de Jesus, a dor de Jesus, a sede de Jesus, o calor que ele sofria. Fico imaginando aquela voz doce e macia. Pai, perdoa-lhes, coitadinhos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não conhecem a salvação que eu tenho a oferecer. Ele não vai esbravejar, ele não vai reclamar, ele não vai esperar nada em troca, nada. Ele apenas pede perdão para aqueles homens, perdoa-lhes. Aqueles homens não sabiam que Jesus estava pronto a lhes dar vida eterna. O bem maior. A cada dia nós somos surpreendidos com um amigo nosso que morreu. E no dia seguinte, fulano morreu. Aí você, morreu de quê? Morreu. A cada dia nós somos informados que alguém do nosso relacionamento, da nossa amizade,
nos deixou. Se pudesse aumentar alguns dias a sua vida, teve um rei que pediu e Deus disse, tá bom, você quer? Vou te dar mais um período aí. Olha que desgraça que foi para a vida daquele homem. Aquele rei, se ele soubesse, não tinha pedido para aumentar os anos da sua existência. Jesus está pronto a nos dar vida eterna, perdão para os nossos pecados. E quem disser que não tem pecado, está fazendo Deus mentiroso, porque ele diz que todos nós somos pecadores. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu quero dar alguma coisa. Há um versículo que foi recitado hoje pela manhã, e foi a base do texto bíblico, da mensagem da manhã, João 3,16, para que todos tenham a vida eterna. A vida eterna, livre das amarras, livre dos enganos, livre das mentiras de Satanás. Jesus afirma que todo aquele que vai a ele, de maneira nenhuma, ele joga fora. De maneira nenhuma ele vai deixar de lado. Ele vai nos dar a coroa da vida, a coroa eterna, o prêmio maior. Sabe o que ele quer nos dar? Estar com ele nos céus. Se eu perguntasse aqui, quem quer ir para o inferno? Duvido que aparecesse alguém para dizer eu quero. Mas se eu perguntar, você quer ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. Nós temos a expectativa, a esperança, o desejo de que os céus não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver choro, não vai haver ranger de dente. Sabe por quê? E só podemos ter consciência e só podemos chegar nos céus se os nossos pecados forem perdoados. E Ele nos dá o perdão. Ele nos guarda. Ele nos sustenta em todo o tempo. Apocalipse no capítulo 2, o verso de número 10 diz assim: não temos as coisas que tem de sofrer, porque o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe por que aqueles homens estavam atacando Jesus? Porque não conheciam, não tinham esta esperança da vida eterna. Quando eu vejo as palavras de Jesus nessa oração na cruz. Pai, perdoa-lhes. É uma oração que expressa seu grande, profundo amor, o amor do Pai para perdoar os nossos pecados. Sabe por que Jesus foi para a cruz do Calvário? Para testemunhar e testificar e cumprir o ensinamento do Pai sobre o perdão. Sabe por que ele foi para a cruz? Para falar da salvação que todos temos se crermos em Jesus. Porque ele veio a este mundo. A sua missão única, principal, foi buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. É isso que ele veio fazer, porque ele quer dar vida. Não é vida não. Ele quer dar vida, mas vida em abundância. Aleluia. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. É o que está em Apocalipse capítulo 19, e o verso 1. Aqueles homens que crucificavam a Jesus, eles não sabiam quem era Jesus. Aqueles homens que crucificavam Jesus não conheciam a Jesus. Aqueles homens que estavam crucificando a Jesus não conheciam da esperança do céu e da coroa da vida. Mas eu já conheço. Você conhece? Conhece este amor? Se Jesus fizer chamada hoje, nos convocando para os céus, você está pronto para ir? Porque quando ele tocar a trombeta, eu tenho a tranquilidade que eu vou estar nos céus, porque eu já conheço a Jesus, eu sei o caminho e eu espero receber a coroa da vida.